Deus abençoe a tua vida. No vídeo anterior, fiz a exposição do capítulo 3. Neste, irei expor o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque irei expor todo o livro de Atos, capítulo a capítulo, bem como os materiais que estão sendo postados diariamente aqui no canal. Atos capítulo 4, encontramos a prisão dos apóstolos, uma oração fervorosa e a vida de comunhão dos primeiros cristãos. Atos capítulo 4 é a sequência do capítulo 3, visto que no capítulo 3, os apóstolos haviam curado um paralítico na porta do templo. As pessoas, ao ver o milagre, ao verem a cura, se aproximaram de Pedro e João. Pedro aproveitou a plateia formada e anunciou Jesus Cristo. E o número de cristãos subiram para quase 5.000. As conversões de vidas. O milagre desagradou os líderes do judaísmo e eles lançaram mão dos apóstolos e os prenderam. Na manhã seguinte, os tiraram da prisão, rodearam-nos e lhes interrogaram: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isto? Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa narrativa é linda. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Estamos nós, igreja contemporânea, cheia do Espírito Santo. Pedro respondeu: autoridades e líderes do povo de Israel, hoje estamos sendo interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado. Fiquem sabendo que este homem está aqui curado na presença de vocês. Foi pelo poder do nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. Ele é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, mas foi colocada como cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles vendo a ousadia de Pedro, então eles vendo a coragem de Pedro, tinham conhecimento que Pedro e João eram homens indoutos, ou seja, não havia recebido instruções aos pés dos doutores da época. Sabiam que Pedro e João haviam andado com Jesus. Ali estava também o homem que fora paralítico, curado, em plena saúde. Ficaram sem palavras. Todavia, os ameaçaram severamente, duramente, para que os apóstolos não pregassem mais, para que os apóstolos não anunciassem mais Jesus a pessoa alguma. Pedro respondeu, Atos 4:19, julgai-vos se é digno diante de Deus, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aqui fica um princípio. Quando o que as autoridades nos pedem, nos manda fazer, é ao contrário à palavra de Deus, então fica um princípio. É melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então eles os ameaçaram mais ainda duramente e os deixaram ir. Soltos os apóstolos, foram até os irmãos, foram até a igreja e lhes contaram tudo o que havia acontecido. Quando os irmãos ouviram estas notícias, quando os irmãos tiveram estas informações, levantaram a voz a Deus em oração. E em Atos,
4:29, os irmãos orando disseram: Senhor, olha para estas ameaças. Eles não disseram diante da prova, está amarrado ou afasta de nós. Pelo contrário, Deus olha para estas ameaças e concede a nós, os teus servos, que preguemos a tua palavra com toda a autoridade. Fizeram um pedido. E eles fizeram o segundo pedido. Enquanto estende a tua mão para curar. O segundo pedido. E eles fizeram o terceiro pedido. E para que se faça sinais e maravilhas. Esta atitude deles de pedir poder para pregar a palavra agradou ao Senhor. Por quê? Como prova de que a oração fora ouvida, de como prova de que a oração chegou até o trono da glória. E tendo eles orado, Atos 4:31, tremeu, literalmente, o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Observa, no capítulo 2, eles haviam sido cheios. Pouco tempo depois, eles oram e são cheios novamente. Isso nos mostra que precisamos experimentar constantemente novos enchimentos para que possamos suportar as adversidades da caminhada para a pátria celestial. Veja também que não apenas um ou dois foram cheios, mas toda uma congregação foi visitada poderosamente por Deus. E também notifica que, ao serem cheios, eles pregaram a palavra de Deus. Uma das evidências de que nós estamos cheios do Espírito é quando temos vontade de falar de Jesus. Um dos sinais gritantes de que precisamos ser cheios novamente é quando nos falta a vontade de anunciar a palavra. Finalmente, dos versículos 32 a 34, vemos a vida de comunhão dos primeiros cristãos. Primeiramente, eles estavam unidos, estavam juntos, tinham tudo em comum, a ponto de venderem os seus bens e entregar para os apóstolos o recurso e os apóstolos dividirem entre os menos favorecidos. Não tinha nada a ver com comunismo. Era uma obra do Espírito Santo que os fazia agir desta forma. E eu te espero no próximo vídeo para estudarmos o capítulo 5. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.